hoje eu queria que nós pudéssemos conversar no livro de Ruth e aprendermos um pouquinho da palavra de Deus no livro de Ruth. Eu vou ler um versículo do capítulo 1, Ruth capítulo 1, verso 16. E aí nós, durante a mensagem, vamos acompanhar alguns outros textos. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 16. Ruth 1,16, que nos ensina o seguinte. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Só até aí, meus irmãos. Semana passada nós falamos um pouco e refletimos sobre a ideia de recomeçar. E continuando assim, é interessante como a vida, às vezes, nos proporciona grandes perdas. É bem provável que muitos que estejam aqui, alguns a gente já sabe disso, esse ano, 2020, e em outros anos, tiveram perdas nas suas vidas. Eu já tive também algumas perdas que me deixaram sem chão. Porém, além de mim, e algumas coisas que eu poderia, claro, compartilhar aqui, mas às vezes eu fico abismado com as inúmeras catástrofes que existem na humanidade. Você já pensou? No início desse ano, 1º de janeiro de 2021, um colega da época de seminário compartilhou em um grupo de WhatsApp, que fazemos parte de ex-alunos do seminário que estudamos, que estava na manhã do dia 1º, junto a um pai que tinha acabado de perder o filho de 14 anos. Ele está em Manaus, ele mora em Manaus, e eles foram passear numa das matas, e uma árvore caiu sobre o seu filho, e no dia 1º de janeiro, ainda pela manhã, matou o seu filho de 14 anos. E ele conta aquilo dizendo: a gente não sabe muito o que dizer, a gente está perto, a gente acompanha, mas são dessas coisas, dessas perdas que acontecem. 2020 e em outros anos, quantas crianças não morreram, por exemplo, vítimas de bala perdida? São tantas tragédias, são tantas coisas ruins, que fica a pergunta: como é que a gente pode recomeçar diante das perdas que a gente tem? A gente está aqui pregando sobre recomeços, porque pensamos, quando refletíamos sobre isso, que 2020 foi sim um ano de muitas perdas. E existem algumas perdas na vida que são cruéis, que machucam mais. Algumas perdas destroçam totalmente a nossa vida e deixam a gente sem rumo, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E essas coisas fazem parte da vida e são muito ruins. E eu fico pensando, como é que a gente recomeça diante disso? Nós lemos o texto aqui, né, um versículo do capítulo 1 de Ruth. E o livro de Ruth, meus irmãos, você que está acompanhando em casa, o livro de Ruth é uma das mais belas histórias da literatura bíblica. Mas só que essa bela história que o livro de Ruth apresenta, ela inicia com a saga de uma família. E não é uma família muito diferente das nossas famílias aqui, não. Tem um pai, tem uma mãe com 2 filhos. Algumas famílias têm um pai e uma mãe com um casal ou com 2 filhas. Mas não é uma família muito diferente das famílias que nós convivemos no nosso dia a dia. E é interessante que eram pessoas simples, que moravam em Belém, moravam numa cidade simples, mas que viveram numa época extremamente difícil. E viveram numa época que já estava acontecendo muitas perdas, por causa de uma fome que assolava aquele período. Elimeleque era o nome do homem, e Noemi, a sua esposa, eles eram um casal que tinham a alegria de ter 2 filhos, Malom e Quilion. E ocorre que uma crise se instala na cidade deles, Belém, e aquela família, encurralada pela crise, pela sede, pela fome, por todas as coisas ruins que estavam assolando aquele momento a cidade de Belém, decidem então sair em busca de algo melhor. E aí eu quero conjecturar aqui com vocês, pensar de que acho que eles saíram pensando, né, com esperanças de ter algo melhor na vida deles, de conseguirem trabalhar. Ou seja, aquilo que eles estavam passando em Belém
não imaginavam que iriam passar algo pior fora de Belém, mas saíram na esperança de poderem conseguir algo melhor, de poderem viver melhor. E a verdade é que eles chegaram a uma cidade chamada Moabe, mas ao invés de encontrar naquela cidade sobrevivência, aquela família simples, de uma cidade simples, ela encontrou doença e morte. Agora eles estavam longe de casa. E aí Elimeleque morre. E Noemi, longe de casa, tem que sepultar seu marido. Sabe, seus filhos nesse período se casam com duas boas moças, Orfa e Ruth. Mas num período de 10 anos, esses dois filhos de Noemi morrem também. E agora, olha a situação, meus irmãos, olha a situação. Noemi é uma mulher idosa, viúva, carregando a dor de enterrar o seu marido e seus 2 filhos, morando em uma terra estrangeira, já sem vigor físico e tinha também perdido o ânimo de vida. E aí eu fico pensando, quando a gente começa a falar sobre essa palavra recomeçar, como alguém, na situação que Noemi estava, pode pensar em recomeçar? Como recomeçar uma nova história, sendo idosa, viúva, longe de casa e com a dor de perder marido e ter que enterrar 2 filhos? Como nutrir na alma dessa pessoa sonho de ter um futuro ainda, de começar, de recomeçar algo? E diante desse quadro, é interessante porque Noemi recebe então uma notícia, está lá no versículo 6, capítulo 1, versículo 6, que diz: Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então Noemi e suas noras se preparam para deixar Moabe. Meus irmãos, diante desse quadro, Noemi ela busca a pequena força física e emocional que ainda lhe tinha, que restava para ela, e decide então voltar para a sua cidade, para Belém, não com a intenção de recomeçar. Ela decide voltar, e nas entrelinhas do texto nós percebemos isso, para poder morrer na sua terra, para não morrer em terra estrangeira. Então ela reúne todas as forças que estavam restando a ela e quer voltar. E Noemi chega a Belém, volta para a sua terra, e lá na sua terra ela ergue uma espécie de, eu chamo aqui de uma espécie de um monumento à dor, porque ela pede para ser chamada pelos seus amigos, pelas pessoas que estavam em Belém, não mais de Noemi, mas ela pede para ser chamada de Mara, que quer dizer uma mulher amargurada, extremamente amargurada. E de uma maneira bem natural, ela entende na cabeça dela, no pensamento dela, diante da dor dela, que Deus havia se voltado contra ela. É o que ela diz no versículo 21. Ela diz: cheia eu parti. Capítulo 1, versículo 21. Mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Porque me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Você já sentiu algo parecido com Noemi na vida? Já passou por situações, ou conhece alguém que passou uma situação que se sentiu igual a ela? Que sentiu uma grande amargura na alma, ao ponto de dizer: será que Deus está me castigando? O que é que está acontecendo? É Deus que está contra mim? Você já passou um quadro tão terrível que ficou todo o tempo a pensar: por que Deus está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está fazendo essa situação? Por que eu tenho que passar por todas essas coisas? Agora é interessante, porque, porém, o que Noemi não sabia, ou pelo menos não estava entendendo, é que Deus estava reescrevendo uma nova história para Noemi e para Ruth. E ela não conseguia ainda perceber isso. E não seria, meus irmãos, uma história qualquer. Mas essa nova história, esse recomeço que Deus estava reescrevendo, é uma história linda. Na verdade, uma das mais lindas histórias que tem na Bíblia. E eu acredito que uma das mais lindas histórias em toda a humanidade. É uma história cheia de brilho, é uma história cheia de vitórias. É uma história com conquistas, é uma história com recomeços, apesar das perdas que elas tinham tido. E uma das mais belas histórias de recomeço que a gente pode encontrar em toda a Bíblia. Recomeçar, como a gente está aprendendo, apesar das perdas.
E a história do livro de Ruth nos faz pensar muito bem sobre essa ideia bíblica de recomeçar. Como eu mencionei na última semana, falar sobre recomeço não é uma mensagem de autoestima vazia. É claro que ela nos anima, claro que ela nos alimenta bem a nossa alma, mas é muito mais do que uma mensagem de autoestima. Falar sobre recomeço no livro de Ruth, e na verdade em toda a Bíblia, é pensar realmente a natureza de Deus. O Deus que sempre tem recomeços para a vida daqueles que perderam coisas. A gente viu um pouquinho aqui de Noemi e Ruth e de quanto essas pessoas perderam. Estavam de luto, estavam sofrendo. Mas Deus reescreveu a história delas. Porque Deus sempre tem um recomeço para a vida das pessoas. Vamos aprender alguns princípios no livro de Ruth sobre recomeço. Em primeiro lugar, queria compartilhar com vocês que nós aprendemos, nas entrelinhas do texto do livro de Ruth, que crises e perdas, infelizmente para nós, fazem parte da vida, meus irmãos. Crises e perdas fazem parte da vida. Noemi enfrentou problemas que já existiam antes dela. Fome, seca, perdas, e problemas que existem até hoje também. Eu sei que dói na alma pensar nisso, dói na alma pensar. Nós não queremos passar por crises, nós não queremos passar por perdas. Às vezes, quando eu converso com algumas pessoas sobre isso, sobre a ideia de como essa vida é injusta, não é? Quando a gente olha numa perspectiva só terrena, a gente pensa, essa vida é uma vida onde a gente nasce, cresce, casa, tem filhos, e teoricamente, se a vida segue um curso natural, a gente pensando nisso, nós enterramos nossos pais, nossos filhos vão nos enterrar. E às vezes, quando a gente pensa na vida, sem pensar em Deus, sem pensar no Deus que é o dono da vida, é normal que a gente entre em parafuso mesmo. Essa vida é um ciclo, e quando a gente olha esse ciclo, é cruel pensar dessa maneira. E a realidade é que a maioria dessas crises e perdas não estão nos nossos planos, mesmo a gente sabendo que elas podem acontecer. E quando elas vêm, nos pegam de surpresa. E muitas vezes, elas chegam de maneira avassaladora e machuca a alma da gente. O que a família de Noemi passou tem sua particularidade, mas tem também uma semelhança com a vida de muitas pessoas, com o que muita gente passou, pensando agora nesse ano de 2020. Situações extremamente difíceis, do que as pessoas passaram e de que também podem passar ainda. Nós não agendamos uma pandemia para 2020. Nós não imaginávamos que a gente teria perdido, hoje no Brasil, 200 mil pessoas. Além dos transtornos, além das pressões que a gente sofre, além do medo que a gente às vezes convive. Não estava nos nossos planos fazer isso. Eu acho que um dos livros mais clássicos da literatura cristã é o livro O Peregrino. Tem uma frase do John Bunyan, naquele livro, que ele diz: a vida cristã, se referindo à caminhada cristã, não é uma estrada reta rumo à glória, mas um caminho cheio de curvas e de precipícios. Sabe, quando a gente está pensando em recomeços, nós precisamos lembrar de que durante a nossa trajetória de vida, nós vamos enfrentar crises, perdas, angústias, dificuldades, e fugir dessa realidade, achar que isso não vai acontecer, é negar algo que é inegável. Nos preparar em Deus para isso. Reconhecermos em Deus que isso existe é importante. O processo de recomeçar. E aí, dizendo para todos nós que estamos aqui, o pessoal que está assistindo em casa, esse processo de Deus, de recomeço na nossa vida, ele vem de um reconhecimento difícil, mas necessário de entender que crises e perdas fazem parte da nossa vida também. Mas em segundo lugar, meus irmãos, e graças a Deus não é só isso, porque recomeçar, como eu mencionei já semana passada e queria agora falar mais sobre isso, recomeçar é um presente de Deus diante das perdas que a vida tem. Noemi, com razão, ela achou que ela havia perdido tudo.
E aos olhos dela, e diante das perdas, ela realmente, aparentemente, tinha perdido tudo. Ela entendia que seria impossível um recomeço. Noemi decide voltar para Belém. Queria morrer perto da sua casa lá. Não imaginava o que Deus poderia fazer, mas Deus deu um presente maravilhoso para ela. A possibilidade de recomeçar. Quando ela já não tinha mais forças, quando ela já não sabia mais o que fazer, quando ela estava amargurada, quando a sua alma estava doente, Deus deu a Noemi a possibilidade, esse presente, que é a possibilidade de recomeçar. Não é o fim. As coisas que acontecem, as crises e as perdas, não são o fim da nossa vida. Não determinam que a vida acabou. É Deus quem determina isso. Ele é o dono da vida. Então ele já sabe o começo e o fim da nossa vida. Mas não são as dificuldades que a gente passa. Não são as crises, não são as perdas que determinam o fim da nossa vida. E às vezes, o chamado fim da linha, em nossa perspectiva humana, pode ser o início de uma nova história, que é feita, que é traçada por Deus, porque Deus é um Deus que nos presenteia com essa possibilidade de recomeços. A história bíblica e a história da humanidade, de muitos homens e mulheres ao longo da história, nos mostram que mesmo no meio das mais terríveis crises, nós encontramos um recomeço em Deus. Eu mencionei agora há pouco o livro O Peregrino, do John Bunyan. A própria história do escritor, do John Bunyan, é fantástica. Quando ele escreveu esse livro, ele estava preso. Estava numa cadeia e, ironicamente, das grades da cadeia, ele conseguia observar a sua família mendigar. E lá na cadeia, onde todo mundo achava que não tinha nada para fazer, recomeço, e que só precisava esperar a morte, ele recomeça, e em Deus ele começa a escrever esse livro, que é um das maiores, um clássico da literatura cristã. Deus nos deu um presente, possibilidade de recomeçar. Agora, em terceiro lugar, e um princípio que o livro de Ruth também nos ensina sobre recomeço, é que Deus usa pessoas no processo de recomeço na nossa vida. Meus irmãos, Noemi chega a Belém muito mal. A gente viu aqui, ela estava mal. Chegou sem perspectiva. Mas ela é interessante porque ela é recebida pelas pessoas da cidade. E as pessoas chegam perto dela, se preocupam com ela. E mais do que isso, na trajetória, Noemi recebe o apoio de uma das suas noras, pelo menos um apoio de presença, mais perto. Ela recebe o apoio de Ruth. Ruth foi um instrumento de Deus no recomeço da vida de Noemi. E Noemi foi um instrumento de Deus para um recomeço de uma nova história na vida de Ruth. E com isso nós aprendemos que no processo de Deus, de nos erguer e de recomeçar uma nova história, nós vamos precisar das pessoas. E nós também devemos estar dispostos a sermos instrumentos de Deus para que outras pessoas possam recomeçar também. Deus escolhe esse meio, nos abençoa, nos ergue, mas usa pessoas perto da gente, que convivem com a gente, que se relacionam conosco para nos abençoar e para nos ajudar a recomeçar. Da mesma forma, nós temos que nos colocar dia a dia como instrumentos de Deus, para sermos instrumento de Deus no recomeço de muitas pessoas. Você já pensou o quanto você já foi abençoado com pessoas que estiveram perto de você? Você já pensou o quanto Deus quer usar a sua vida para abençoar a vida de pessoas? Já pensou o quanto Deus quer abençoar a sua vida para que outras pessoas possam recomeçar? Ninguém recomeça sozinho. Nós precisamos de Deus, mas também nós precisamos das pessoas. A presença de Deus, que nós tanto falamos, ela é manifesta também através da presença das pessoas que estão perto de nós, nos acolhendo, nos abraçando e nos erguendo. Existe uma canção muito bonita, eu gosto do refrão dessa canção, que diz: deixe que o amor de Deus entre em seu coração. E quando vê alguém sofrer sozinho, estende para ele a sua mão. No mundo a gente só se vive uma vez, só se colhem frutos do que se plantou, porque as mãos que você hoje ajudar a levantar
vão aprender a amar e um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você. Meus irmãos, como nós falamos na última semana, esse processo de Deus de recomeçar também é algo que vem de Deus, que a ação vem de Deus. Mas também ele requer de nós atitudes. Recomeçar é uma nova história escrita por Deus. É uma ação soberana de Deus. Sabe, nós pregamos semana passada sobre um Deus de recomeços. Mas nós aprendemos também que esse processo de Deus de recomeçar exige de nós atitudes que glorifiquem a Deus. A história de Noemi e Ruth é uma história linda. Mas nós vemos atitudes de ambas, tanto de Noemi como de Ruth, que foram parte importantíssima na maneira como elas recomeçaram as suas vidas. E eu queria pensar pelo menos em mais alguns princípios aqui, sobre quais foram as atitudes de Noemi e de Ruth nesse processo de recomeço. Em primeiro lugar, Noemi levantou e voltou para onde Deus estava agindo. Nós já lemos, eu vou reler novamente, o versículo 6 do capítulo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 6, que diz: Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Vocês observem que Noemi escuta o que Deus estava fazendo, e mesmo sem uma perspectiva de recomeço, mas aqui nós vemos uma atitude de Noemi. Ela volta para perto da sua família, ela volta para perto dos seus amigos, ela volta ao lugar onde Deus estava realizando algo. Deus tem uma linda história de recomeço também nas nossas vidas. E Deus tem algo maravilhoso, maior do que o que a gente pode pedir ou pensar. Deus, Ele é o Senhor soberano. Ele está fazendo grandes coisas em nós e através de nós. Mas a sua palavra nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, aprendemos na sua palavra que o seu poder atua em nós, que ele nos capacita também para tomarmos decisões. E essas decisões devem sim ser em direção à vontade de Deus. As nossas decisões devem ser orientadas por Deus. As nossas decisões devem cumprir a vontade de Deus. Mas são nossas decisões. É a nossa escolha. Noemi decidiu voltar para Belém quando ouviu o que Deus estava fazendo. Meus irmãos, sentados, parados, apenas chorando, porque sim, devemos chorar quando há perdas e dores, mas sentados, parados e só chorando, não vai mudar a nossa situação. Eu sei que às vezes a dor é grande, e eu sei que as perdas às vezes são cruéis, mas nós devemos decidir ir em direção ao lugar onde Deus está agindo, ao lugar onde Deus está fazendo milagres, ao lugar onde Deus tem a nos ensinar, ao lugar de recomeço. Noemi estava com o coração, já estava idosa, já estava com o coração quebrantado ali, mas se levanta e vai até o lugar onde Deus estava agindo. Se Noemi tivesse ficado em Moabe, teria morrido em Moabe. Estaria com o Senhor, com certeza. Mas Ruth deveria ter continuado em Moabe também, se Noemi tivesse ficado lá. Mas se Noemi tivesse ficado em Moabe, Ruth não seria a avó do rei Davi. Essa história ela não estaria sendo pregada aqui essa noite. Mas aquela mulher, idosa, decidiu ir em direção ao lugar onde Deus estava agindo. E eu quero dizer que Deus já está agindo. E já está fazendo. Nós temos no texto bíblico, que é base das mensagens desse mês, observem o Senhor falando. Ele já está fazendo. Ele já começou. Ele já está trabalhando em nós. E já está trabalhando também através de nós. Então Deus já está agindo para recomeçar a nossa história. Deus já está agindo para recomeçar a sua história. Para te dar um novo rumo. E eu sei que às vezes é difícil. Mas olha só.
respira. Dá aquela respirada mesmo, né? Isso é bom, às vezes ajuda demais. Dá aquela respirada boa. Eu brinco dizendo que é a respirada do Cristiano Ronaldo quando vai bater o pênalti. Dá a respirada do Cristiano Ronaldo quando vai bater o pênalti. E segue na direção de onde o Senhor está agindo. Sabe, é como diz o trecho de uma canção, cantada no trecho de uma canção, que nós cantamos agora há pouco. Tente outra vez. Esse é o trecho de uma canção, cantada no trecho de uma canção. Tente outra vez. Segue, firme, sabendo, essas são as atitudes que a gente tem que tomar. Às vezes o coração está doendo. Semana passada nós falamos de que uma das nossas atitudes precisa ser ter ânimo. Ser forte e corajoso é ter ânimo. E o ânimo que a gente tem, ela é uma atitude que começa em nós. O Senhor nos capacita, o Senhor derrama o seu poder sobre nós, mas somos nós que temos que levantar, tomar a decisão de ir em direção à vontade de Deus, ao lugar onde Deus tem para que a gente possa recomeçar. Somos nós que levantamos, somos nós quem decidimos. E eu sei que às vezes a gente está prostrado, achando que não tem mais jeito. Mas eu queria dizer para todos nós que estamos aqui reunidos, para o pessoal que está assistindo em casa, levante-se, é a sua decisão de levantar, porque o Senhor já preparou um recomeço para você. Levante-se, vá em direção àquilo que Deus já preparou para você, porque Deus tem grandes coisas para fazer. Ele já começou a fazer. Meus irmãos, agora em segundo lugar, uma outra atitude de Noemi que foi parte fundamental desse recomeço na vida dela e de Ruth, é que Noemi agiu com dignidade e respeito às pessoas, especificamente às suas noras. Capítulo 1, verso 8 e verso 9. Verso 8 e verso 9 que diz: a certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida, e as três começaram a chorar em alta voz. Meus irmãos, Noemi estava ali destroçada. Mas mesmo assim ela cumpriu um dos principais princípios e ensinos de Deus em toda a Bíblia: nos importarmos com o próximo. E eu sempre leio esse texto com muita emoção. Essa cena é uma cena fantástica, uma cena muito linda de se ver. Porém, eu acho que viver aquela cena deve ter sido extremamente difícil para elas. Para Noemi, para Ruth, para Orfa. As três estavam ali, viúvas, sozinhas, estrangeiras. E é interessante porque Noemi não queria condenar a vida daquelas duas moças por causa da infelicidade que ela estava vivendo. Sabe, a atitude de Noemi é extremamente nobre, é honrosa e faz parte da vontade de Deus para as nossas vidas, para a vida das pessoas. Ninguém pode ser realmente feliz, ter sucesso, recomeçar, sacrificando a felicidade do próximo. O egoísmo é um dos piores sentimentos que existe. Infelizmente tem muita gente que nutre esse sentimento. E o que esse sentimento gera na vida das pessoas? Tem gente que não consegue recomeçar, porque faz tudo e faz de tudo para que os outros não recomecem também. Tem pessoas que não conseguem recomeçar porque não desejam e não têm atitudes para que os outros possam ser abençoados. E esse sentimento de egoísmo é algo que impede o agir de Deus no recomeço de qualquer pessoa. E eu sei que nós precisamos de um recomeço de Deus. E eu sei que é difícil fazer algo bom quando nós estamos ruins. E eu sei que as decepções acontecem conosco. Mas nós devemos começar num processo de recomeço de Deus, agindo de maneira que possamos abençoar o nosso próximo, nos importarmos que o nosso próximo seja abençoado, recomece, assim como Noemi fez com as suas noras. Essa atitude de Noemi, de priorizar a felicidade das suas noras,
de entender que elas tinham mais chance de recomeçar, essa atitude nobre e honrosa dela, natural, de alguém que temia a Deus, foi um fator determinante também para o agir de Deus na vida dela. Agora, a atitude de Noemi teve como consequência a atitude de Ruth também. Porque elas são abençoadas pela sogra, né, por Noemi. E uma delas volta para sua casa com a bênção ali. E não estava errada. Noemi tinha dito que elas deveriam fazer isso. Mas aprove a Deus que trabalhasse no coração de Ruth para que ela ficasse com Noemi. E Ruth diz, então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. E diz, olhe, Noemi diz, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela. Noemi diz, você deveria fazer o mesmo. Mas Ruth respondeu, não insista comigo, é o texto que a gente leu lá no versículo 16, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá eu viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. E que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Meus irmãos, e a atitude abençoadora de Ruth também, para com Noemi, fez com que essa história tivesse uma continuidade e pudesse estar sendo contada agora. É claro que quando a gente olha, se Noemi voltasse em Ruth, Noemi teria o seu recomeço de vida. Eu acredito que a gente não estaria ensinando essa história agora, mas Deus foi guiando os rumos ali. E as atitudes delas, em resposta ao agir de Deus, fizeram com que essa história maravilhosa pudesse ser contada. Agir com amor e agir com generosidade diante das dores e das perdas que a gente tem. Sabe, são sementes do bem, isso. Não é filosofia oriental, não. Mas são sementes que nós plantamos, que vão nascer, que vão crescer, e que nós também iremos desfrutar dos frutos dessa semente. É fazer o bem na perspectiva de Deus, para honrar a Deus, para glorificar a Deus, faz parte do recomeço. E esse bem vai retornar para a gente. Não como uma troca e uma barganha com Deus, mas como uma consequência de amarmos a Deus, servirmos as pessoas, sabe? Com certeza são sementes que vão nascer e nós vamos desfrutar dos frutos dessas sementes. Eu queria já pedir para os meninos virem aqui, porque eu quero só ler Ruth, capítulo 2, versículo 20. Queria que, para concluir, dizer isso, meus irmãos, dizer para nós que estamos aqui, você que está assistindo a gente aí, Facebook ou no YouTube, Ruth, capítulo 2, versículo 20. É uma das consequências de tantas outras coisas que aconteceu na vida delas. O Senhor o abençoe, e o contexto aqui é porque Ruth conhece alguém, Boaz, alguém que foi o resgatador daquela família. E depois de que elas chegaram, que começaram esse processo de recomeço. Diz o texto, o Senhor o abençoe, disse Noemi a nora. O Senhor não deixou de lado a sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos. Esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, o resgatador da nossa família. Um recomeço de Deus chegou na vida de Noemi e Ruth. Ambas tiveram uma história maravilhosa. Um recomeço de Deus sempre vai chegar na nossa vida. Não importa as dores e as perdas que nós tivemos. Deus vai levantar pessoas. Deus tem uma nova história escrita para a gente. Uma história de recomeço. Nós podemos sempre acreditar nisso.